Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Cria do Morro. Esse programa que tem por objetivo levar até você histórias inspiradoras de pessoas inspiradoras. E hoje eu tenho a satisfação, a honra de ter aqui o meu amigo Elber. E eu gostaria desde já de agradecê-lo por estar aqui conosco e te pedir quem é o Elber. Primeiramente, pastor Marcos Crispim, conhecido de longas datas, já congregamos juntos, né? Na Assembleia de Deus, do bairro Alto, Veracruz, ali na rua Padre Feijó. Eu sou Weber da Silva Pires, terceiro sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, com muita alegria, com muito orgulho. Nasci em 22 de novembro de 1982, no bairro Taquaril, ali, sou cria do morro, literalmente, né? Hoje estamos servindo na Polícia Militar. Como diz, é a gloriosa, né? A gloriosa, instituição maravilhosa a qual nós temos o privilégio de fazer parte. E meu pai, senhor segundo sargento, já da reserva, Raul Pires, e minha mãe, querida dona Débora. Seu Raul, ambos gente finíssima. Ambos da Assembleia de Deus, fui apresentado na Assembleia de Deus aos 8 dias de vida, naquela igreja mesmo, né? Ali na Padre Feijó. E a minha vida toda foi ali, naquele Alto Veracruz, no Taquaril, congregando, andando ali aquela Desembargador Braulio, de ponta a ponta, Rua Fosso. Joguei muita bola no Ricardo Salum, lá atrás, no campinho. Mas jogava bola assim, muito, no sentido muito tempo, ou porque era bom de bola? Eu era muito tempo. Muito tempo. Bom eu nunca fui. A vocação era outra. E como assembleano, né? Sim. Nós enveredamos aí por estar ministrando a palavra ali na Assembleia de Deus. Começamos em Alto Veracruz, na nossa região conhecida como Parque Jardim. E para quem não sabe, na região do Pompeia ali, Pompeia, né? Salvo engano, chamava Parque Jardim. Parque Jardim, a origem ali do nome do bairro é Parque Jardim. No compêndio aí de regiões da Assembleia de Deus com a sede na rua São Paulo, essa, salvo engano, seja a segunda região mais antiga, né? De Belo Horizonte. Então, começamos a ministrar a palavra ali na Assembleia de Deus, de Alto Veracruz, e fomos desenvolvendo, fomos observando, e as pessoas observando na gente que nós tínhamos a vocação para ministrar a palavra, foi nos dado esse dom. E quando nós vimos então que tínhamos essa chamada, começamos a fazer o curso de teologia, formamos ali na rua São Paulo, na Permanente Sião, e começamos a ministrar a palavra aí por esses Minas Gerais. Levando o evangelho, evangelizando, anunciando as boas novas. Exatamente. Eu trabalhava fora, de carteira assinada, e ministrava a palavra também nas noites de domingo, nas noites de sábado, isso até os 23, 24 anos. Foi quando eu fiz a prova para a Polícia Militar. Mas antes disso tem um testemunho que para mim é muito marcante. Dia das Mães de 1995, exatamente no Dia das Mães, minha mãe, dona Débora, trabalhava lá na rua Tebas, na loja do José Lemos. Trabalhou lá por mais de 12 anos. Nesse dia, eu e meu irmão eu tinha, à época, 12 anos de idade, o meu irmão Ézio tinha 7 anos de idade. E a gente brincando ali na calçada, na rua Bartolomeu Dias, desceu um Monza desgovernado e subiu em cima da calçada e nos atropelou. Meu irmão, com 7 anos de idade, teve traumatismo craniano, fraturou a bacia, quebrou as 2 pernas, perdeu um pedaço da orelha, uma coisa horrenda. Eu também, por minha vez, quebrei a clavícula, tive uma perfuração muito profunda no joelho. E o interessante desse fato, desse acontecimento, é que quando nós, então, íamos deslocando para o João 23, uma pessoa, um vizinho, nos pegou com o carro, já colocou a gente dentro do carro ali. Minha mãe e meu pai fez uma coisa que marcou minha vida. Eles foram para dentro do quarto. Quando a mulher que nos atropelou bate na porta do quarto da minha mãe e fala: eu matei seu filho, eu matei seu filho. Pega a certidão de nascimento dele porque ele está morto. Eles pegam a certidão de nascimento, levanta para o alto e começa a orar ao Senhor. E enquanto eles estão orando, dona Débora, assídua no círculo de oração, o Raul Pires, então presbítero da Assembleia de Deus, começaram a orar, quando a minha mãe, em dado momento, viu em uma visão uma manta branca passando em cima da cabeça do meu irmão e minha. E quando eles chegam então no João 23, o médico pede para falar com os pais e fala com ela:
bem assustado. Eu não sei o que vocês fizeram, mas seu filho ressuscitou. Então, isso marcou muito a minha vida. Aí o médico começou a vir com os porém. Sim, porém, ele vai ficar sequelado, ele vai ficar em estado vegetativo e o maior, que era eu, vai mancar da perna. A perna dele, pela perfuração ali, pelo estado da perfuração, possivelmente ele vai ficar manco aí 3 a 5 centímetros, porque eu tinha 12 anos, iria crescer e automaticamente aí uma perna iria ficar encurtada. Qual que é o interessante disso também? Sim. É que eu fui crescendo, as pernas ficaram normais. Meu irmão hoje é formado em engenharia, perfeito, inteligente, e eu, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, consegui passar em todos os exames físicos da polícia, consegui fazer a barra, consegui fazer a corrida e não tenho sequela alguma. E isso poderia ser um impeditivo, né, na questão de ingressar na polícia, né? Perfeitamente. Manco não consegue entrar na polícia. Eu lembro que quando, parece que foi ontem, eu fui, né, servir o Exército, ali na PE, na Raja, peguei, fiz o fardamento todo, fiquei lá no treinamento. Quando fui no médico, o médico olhou a minha clavícula, você falou que quebrou a clavícula. Ele falou assim, não, vão ter que te dispensar, porque a minha clavícula, por ter quebrado, uma é menor que a outra. E fui dispensado por isso. Mas Deus fez um milagre aí. Não ficou diferença. E você, mesmo assim, com o acidente lá, as sequelas não foram impeditivo para o chamado de Deus, né? Porque para ser policial tem que ter chamado. Tem que ter chamado, vocação mesmo. Pastor Marcos, foi algo assim impressionante. No raio-x mostra que o meu osso ele não apenas trincou, ele quebrou. Sim. Ele foi de uma ponta à outra. Não foi necessário nenhum procedimento cirúrgico, não foi necessário fisioterapia. Deus fez de fato, eu hoje como policial militar, totalmente crente na palavra de Deus e no poder desse nosso Deus, ele fez um milagre duplo. Minha mãe, no Dia das Mães, recebeu de volta os dois filhos dela. Né? Porque, né, imagina, para a mãe receber uma notícia que perdeu e ainda os 2 filhos. Exatamente. Logo no Dia das Mães, mas aí Deus comprovou a fidelidade, atendendo a oração dela, o clamor dela, livrando, né? Perfeitamente. E quando eu passei na prova da polícia, o inimigo das nossas almas começou a trabalhar na minha mente, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir fazer barra, você não vai conseguir correr. E eu tinha que fazer 2,4 km em 10 minutos. Eu fui lá e fiz em 9,20. Eu tinha que fazer 10 barras, eu fui lá e fiz em 15 barras. Então, em tudo isso, Deus foi abrindo as portas, aprovando, permitindo para eu chegar onde eu cheguei. Com muita dificuldade, Sim. com muita luta mental, com muitos conflitos internos. Sim. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. E aí, no psicotécnico, ainda teve... Alguém trocou o meu nome lá e colocou que eu tinha sido contraindicado no psicotécnico. E eu trabalhei na Assembleia Legislativa Sim. por 4 anos, de 14 a 18. E quando eu li lá, dificuldade de relacionamento interpessoal, eu olhei aquilo e falei, não, isso não pode ser eu. Aí eu fiquei naquela luta, falei, meu Deus do céu. Até eu fui na Assembleia novamente. Quando eu cheguei lá, os jornalistas, eu trabalhava na sala de imprensa da Assembleia. Quando eu falei isso, eles, não, negativo. Fizeram um abaixo-assinado lá com mais de 120 assinaturas. Eu apresentei isso no recurso administrativo, que era raro alguém ganhar. De 10 ou 15 pessoas, eu fui o único que ganhei. Em tudo isso, Deus colocando a mão e permitindo que aquele pregador assembleano adentrasse às fileiras da Polícia Militar. Ah, que bom. E a gente vê esses testemunhos e eu acredito que aqueles que estão assistindo aqui conosco, né, você devidamente fardado, serviço, né, honrando aí a instituição. Como que é ser um pregador da palavra e ser um agente da Polícia Militar, uma das mais reconhecidas, né, do Brasil, que é a Polícia Militar de Minas Gerais? Como que é, né? Porque o cristão, o pregador também é um soldado, né? É um vocacionado que foi chamado para combater o bom combate. Como que é conciliar as duas coisas? Pastor Marcos, algumas pessoas, e aí a gente está falando de um universo de seres humanos, sim. Várias cabeças, várias mentes, várias opiniões, e alguns, vendo a nossa atuação de maneira eloquente, enérgica, firme, irrefutável e inflexível, não concordando com aquilo que é errado,
As O certo sempre certo, o errado sempre errado. É isso, e eu escolhi o meu lado. O meu lado é servir a comunidade como um policial militar, e isso eu não abro mão, disso eu não abro mão. Então, já aconteceu episódios em ocorrência em que pessoas chegavam para mim e falavam, uai, está lá pregando e está aqui agora abordando, sendo enérgico assim, então, tentando nos intimidar. Sim. Mas eu nunca deixei com que isso me afetasse, me atingisse em nada. Sempre separei uma coisa da outra. O policial militar, embora são coligados, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque eu amo a sua alma, não é porque eu prego a palavra de Deus para você, que eu vou concordar com o ilícito que você está cometendo. Então, ao contrário, né? A palavra vai nos ensinar que quando Deus ele vai falar do seu amor, em Hebreus, ele fala assim como o pai que ama, corrige, ele também corrige aquele a quem ele ama. Perfeitamente. Então, muitos deles começaram a adquirir esse respeito, vendo e entendendo que não era porque eu era militar, inclusive morador da área, que eu iria deixar de atuar naquilo que fosse necessário. O traficante, o ladrão, o homicida, o estuprador, todos ali receberão o tratamento que a lei manda, que a lei determina, nem para mais, nem para menos. Mas em várias oportunidades, eu quero aqui deixar bem claro, nós falamos do amor de Cristo, falamos que este não é o caminho, que o caminho da perdição conduz ao inferno, mas que Jesus é o amor, é a verdade, é a vida e Ele é o caminho, Ele é a porta. Você tem o livre-arbítrio para escolher. Qual caminho você quer trilhar? O de Jesus, a vida, ou o caminho largo que vai te conduzir à perdição? E nesse lema, eu vou conduzindo as coisas. Tem uns que não querem ouvir, a gente nos abstemos de pregar, de falar alguma coisa do amor de Cristo e fazemos apenas o que o Código Penal manda, tão somente. E é interessante isso, porque eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo agora, ele talvez não conheça, por exemplo, a área de maior atuação, que é uma periferia, que é uma comunidade, e ele tem uma visão distorcida, muitas das vezes, da imagem do agente que está ali combatendo o crime, baseados em mentiras, em fatos inverídicos ou em alguns erros que possam alguns cometer. E penso que o agente está ali oprimindo, né, a comunidade, a periferia, e a gente vê pessoas que nasceram num bairro de comunidade, num bairro de periferia, sendo chamado e exercendo a função. É verdade. Com galhardia. Verdade, pastor. Desconstruindo tudo aquilo, né? Porque muitas das vezes a imagem da periferia, eu falo por trabalhar na área pública, as pessoas pintam uma imagem que não é. Eu falo, não, esse não é o local onde que eu moro. É verdade. Esse não é o local onde eu vivi toda a minha vida. Perfeitamente. Não é isso. E a gente mostrar, né, a ideia do programa Cria do Morro é justamente isso, que a periferia ela tem sim os seus problemas, temos sim as nossas dificuldades, por isso nós precisamos da lei, né? Que se não houvesse problema, não haveria nem necessidade, como Paulo fala para nós, da lei. A lei veio porque houve um ilícito. Exato. Daí a necessidade da lei. Que se todo mundo andasse corretamente, não existiria a necessidade de ter uma legislação que viesse dizer o que pode, o que não deve, o que deve, e também a penalidade. Exato. Mas a gente vê que os bons, eu sempre uso essa expressão, os bons são maioria. Verdade. Eu estudei na Escola Municipal Alcida Torres, situada ali no bairro Taquaril. Muitos dos nossos companheiros de sala hoje já faleceram, alguns hoje têm um bom emprego, então nós temos a oportunidade. Qual caminho eu vou enveredar? Eu lembro que meu pai chegava em casa fardado e eu olhava para ele com um imenso desejo de usar aquela farda. Meu pai, seu sargento Raul Pires, serviu por 30 anos ali na 128, ali no bairro Veracruz, e toda vez que ele chegava, tirava o seu armamento, tirava ali todo o colete, enfim, o fardamento, eu olhava para ele assim e falava comigo mesmo. Meu desejo também é entrar nessa instituição. Por mais que eu tinha a vocação de estar ali ministrando a palavra, e meu pai, um dia eu falando isso em pensamento, ele não ouviu, ele não sabia, e ele abriu a Bíblia na minha frente e falou, leu lá em Ezequiel, que eu seria um atalaia.
E isso eu era novinho, eu tinha por volta de 12, 13 anos, então eu nem ainda ministrava a palavra. Deus já estava usando ele para dizer que eu seria, sim, o ministro do Evangelho. E, posteriormente, ele também foi usado para falar que eu entraria nessa instituição. E Deus permitiu. Então, assim, cria do morro, moramos no morro, convivemos com pessoas que enveredaram para o tráfico de drogas, pessoas que enveredaram para assaltar casas. Um jovem mesmo que congregou conosco ali na igreja de Alto Veracruz, eu fiquei sabendo há pouco tempo que ele estava assaltando banco lá em São Paulo. Então, somos do morro, mas nós temos que entender e compreender. Há o livre-arbítrio. Nós temos a oportunidade. De escolha. A escolha é certa, mas a colheita é mais certa ainda. E é algo que a gente sempre fala isso, principalmente quando a gente entra na esfera da fé, né? Nós não somos robô programados, há uma escolha. O Senhor nos deu essa oportunidade, mesmo sendo Ele soberano, mesmo tendo Ele todo o poder, de escolher, como Ele diz em Deuteronômio, coloco diante de você a vida e a morte. Escolhe, pois. E assim né? Nós fomos escolhidos por Ele, mas como não somos programados, nós temos a liberdade de crer ou não, de aceitar ou não aquilo que Ele nos propõe. E Ele nos propõe isso, uma vida abundante, quando nós obedecemos, quando nós seguirmos, quando nós atentamos, quando nós fugimos, inclusive, da aparência do mal. E é maravilhoso a gente ver isso, né, do testemunho, daquilo que Deus fez ainda na sua infância, que Deus continua fazendo através de você hoje, né, levando a palavra, combatendo o mal, seja num púlpito, seja atuando através do seu ofício. É verdade. Conta um pouquinho para nós como que é pregar, ter um microfone na mão, de ver pessoas ali te ouvindo, sendo usado pelo Espírito Santo, tendo uma outra autoridade, né? Perfeito. Pastor Marcos, uma coisa que eu sempre levei muito a sério é a questão do preparo. Sim. Então, algumas vezes, né, algum pastor me liga, algum líder me liga para a gente levar a palavra, como se diz na Assembleia, leva a palavra para nós, e que é o pregar, né? Sim. Eu gosto de me preparar, eu gosto de tirar o meu momento ali, ler, meditar, usar todo o conhecimento extra-bíblico, me aprofundar mesmo naquilo que Deus colocou no meu coração ali para direcionar a sua igreja. E esse preparo, tanto no âmbito espiritual quanto naquele mental de pesquisar, de estudar, isso é muito glorioso porque traz para a gente frutos maravilhosos. Pessoas admirando aquela palavra que você trouxe, pessoas satisfeitas, saindo dos cultos alimentados. Isso é uma alegria, isso não tem como eu descrever, que é a felicidade que me dá quando pessoas nos procuram após o culto e falam, eu precisava dessa palavra. Quantas pessoas, pastor Marcos, chegou para mim e falou que, não sabia não, você é pregador, você prega e tal, te vi lá dando um baculejo no rapaz ali embaixo ali, eu falei, pois é, ué, nós fazemos de tudo um pouco. Entra pelo caminho certo. Aquilo que é ético, que é correto, a gente sempre está ali pronto para fazer. E aí a pessoa fala, nossa, eu precisava dessa palavra, eu estava pensando já em suicidar, estava pensando já em tirar minha própria vida, eu não sabia mais o que fazer. Teve vezes de pessoas falar que estava já separando, já estava já tudo certo para separar, para assinar o divórcio, uma palavra que Deus às vezes trouxe ao nosso coração e a gente reportou aquilo à igreja, a pessoa foi edificada, alimentada, mudou o seu comportamento. Tudo isso, todos esses frutos, isso é gratificante. Eu acho que a maior alegria de um pregador, de um ministro do Evangelho, é colher e ver os frutos. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração, sendo entregue ali, né, com zelo, com cuidado, e ele alcançando o objetivo que é transformar vidas. Transformar vidas, perfeitamente. E é maravilhoso, eu certa vez tive assim uma oportunidade, trabalhava na época com comércio, né? Trabalhei muitos anos no sacolão, então convivi com muitas pessoas. E aí, uma vez eu preparei, naquele dia foi me dada a palavra para pregar, e tinha um jovem lá que estava no caminho errado, fazendo escolhas erradas. Nesse dia ele, convidado por um amigo, estava no culto. E aí, de lá eu via ele. E a gente trouxe a palavra ali, passado um tempo, ele comentando que aquilo falou com ele.
Mas aquilo que Deus já tinha falado comigo, eu falei lá, né? Não mudei o que eu ia falar pelo fato dele estar lá, né? Sim. Trouxe aquilo que Deus tinha colocado no meu coração e não sabia que ele estaria lá naquele dia. A gente tem que zelar pela palavra, né? Perfeito. Ela verdadeiramente tem que ser a nossa bússola, o nosso guia, a lâmpada para os nossos pés. Eu brinco muito com a turma, eu falo assim, ó, hoje, né, eu trabalho com política, político eu estou, cristão eu sou. Perfeito. Amanhã eu não sei se continuo, mas como cristão isso é inegociável. Né? É inegociável, não tem como abrir mão desse chamado de Deus para nós. E pastor Marcos, aonde Deus me colocou hoje, eu vejo a direção, eu vejo a permissão dele, que é lá no GEPAR, Sim. Né? Grupo especializado em patrulhamento ou policiamento em área de risco, e eu percebo que muitas das vezes eu estou ali no tete-a-tete com essas pessoas que são carentes, Sim. são desviadas da igreja, são pessoas que já foram dirigentes de mocidade, já foram pastores, e igual há pouco tempo a gente teve acesso a um rapaz que por causa de um ato extraconjugal, ele perdeu tudo e está agora afundado no crack. Está ali cometendo crimes, roubando ali nos ilícitos, e a gente tem a oportunidade de abordá-lo, conversar. E às vezes a pessoa não espera isso da gente. Então eu acho isso interessante, ver você ali fardado, com arma na mão, vai esculachar, linguajar deles. Sim, sim. Quando você de repente chega e fala, Jesus te ama. Eu vejo que ele tem um plano na sua vida, a pessoa às vezes arrepia toda. Então assim, essa permissão que Deus me deu de estar ali como policial militar e usar isso também para anunciar as boas novas, isso não tem preço. Não tem preço. E eu, aproveitando que você falou dessa palavra, desse chamado, que muitas vezes você compartilha, eu quero te pedir, né, desde já te agradecendo por ter aceitado o convite, compartilhado seu testemunho, sua história de vida aqui conosco, que você deixasse uma palavra para essas pessoas que estão aqui assistindo o programa, aquilo que Deus colocou no seu coração. Fica à vontade. Perfeitamente. Quero, primeiramente, ao nosso querido pastor Marcos Crispim, como diz na nossa instituição, minha continência e respeito ao senhor por tudo que nós já ouvimos e vimos do senhor ali na nossa regional, em especial na região leste. O trabalho que o senhor fez e faz lá chega aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Isso é gratificante demais, é coisa maravilhosa e eu tenho certeza, não há outro que colocou o senhor ali senão o Senhor nosso Deus. Aproveitando o ensejo, quero agradecer a oportunidade por estar aqui e a você que nos ouve nesta tarde. Escolha bem com quem você anda, escolha bem com quem você conversa, no que tange a decisões na sua vida. Você tem o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Faça como nós, mesmo morando na favela, mesmo tido como alguém que morou no morro, isso não tem problema. Isso não significa absolutamente nada. Isso não te dá o direito de achar que pode ser um traficante, que pode ser um ladrão, que pode ser uma pessoa à margem da lei. Escolha. E se você, porventura, quer entrar na Polícia Militar, tem aí os editais, o concurso. A Polícia Militar aceita aí o curso sequencial, que é no máximo ou no mínimo de 3 meses. Fique à vontade, estude, papire, para que você possa ser um policial militar. Você vai ser muito bem-vindo em nossa instituição. E se você for um policial evangélico, melhor ainda. Talvez Deus vai abrir essa porta para você para que você alcance mais almas ainda. Então, estude, mas não deixe de estudar a Bíblia. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Mais uma vez, obrigado, Sargento Elber. Muito obrigado. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém. E te use por onde você andar e guarde e proteja você e aqueles que contigo trabalham. Muito obrigado. E a você que está conosco até esse momento, eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já eu quero te agradecer por ter estado conosco até esse momento e eu quero falar com você que aquilo que você sonhar, você pode alcançar. O Senhor vai aplanar diante de você o caminho, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, vai guardar na sua entrada e na sua saída. Mas, acima de tudo, tenha isso, confie em Deus e desvie-se do mal. A palavra de Deus que eu quero deixar para você está em 2 Coríntios, capítulo de número 10, o versículo de número 4, que diz assim, que as armas da nossa milícia não são carnais ou humanas,
mas são poderosas em Deus para destruir o sofisma. Que você possa permitir que todo pensamento mau que de repente fala com você que você não é ninguém, que você é um caso perdido. Hoje as armas de Deus estão entrando aonde você está, para destruir todo o sofisma, toda mentira, para mostrar a você que você é sim uma pessoa valiosa, que por você Deus tinha aquilo que Ele tem de mais precioso, o seu Filho unigênito, para te resgatar, para te livrar da condenação do mal. Por isso, que Deus em Cristo te abençoe. Forte abraço.